Em 2023, o cinema movimentou mais de 33 bilhões de dólares em bilheterias em todo o mundo. Os números do mercado cinematográfico brasileiro também são bons, viu? Olha só, segundo a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, até o fim de setembro de 2024, 209 filmes nacionais foram assistidos em salas de cinema por 7,37 milhões de pessoas. O total arrecadado nas bilheterias até aqui foi de 145 milhões de reais. Além disso, com a evolução das tecnologias e aumento da demanda audiovisual, o mercado tem muita oportunidade para novos profissionais. Quer saber mais detalhes sobre essas áreas no mercado de cinema? Então, olha só. A nossa equipe de reportagem conversou com o produtor audiovisual sobre investimento em equipamentos e novas tecnologias na produção cinematográfica. E no quadro Job do Dia, o repórter Matheus Andrade assumiu o papel de cineasta durante a gravação da cena de um filme. Você vai fazer toda uma tomada de ação sem corte. Muito famoso em filmes como do Hitchcock, Festim Diabólico, esse tipo de cena-sequência, né? Então você vai gostar, vai ser uma experiência legal. Legal, bora lá. Cena 1, cena do roubo, take 1. Fique com a gente, porque o Estação Mercado está no ar. E aqui do meu ladinho tenho a intérprete de Libras, Tamires Caetano, que adora filmes de suspense e é apaixonada pela série Grey's Anatomy. Será que eu falei certo? Tá certo, né, Tami? Ela também vai estar com a gente, viu, para atender a comunidade surda que nos assiste. Tami, obrigada, viu, mais uma vez pela sua parceria aqui no nosso programa. E aqui no estúdio eu recebo o experiente cineasta Eduardo Spinelli, que vai estar ao longo de todo o programa aqui para contar sobre a sua trajetória e discutir sobre a indústria do cinema. Eduardo, seja muito bem-vindo à Estação Mercado. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, nós gostamos e que é importantíssimo aqui para o nosso país, né? Exato. Quem trabalha em TV, né, quem trabalha com audiovisual, é impossível não gostar, né, de alguma coisa envolvendo, né, filmes, séries, né, como a nossa intérprete de Libras, como eu brinquei aqui com ela, que adora também. Então, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, esse mercado que não vai parar, né, com certeza, de crescer. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, desse mercado, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, brevemente, né? Como é que você levou, né, a seguir, o que te levou, na verdade, a seguir a carreira de cineasta, Eduardo? Olha, Fernanda, eu sempre gostei de fazer filme, assim, desde criança, nos anos 80, final dos anos 80, eu já fazia filmes caseiros, com câmera, assim, e sempre fui uma criança muito criativa, sempre gostei de contar histórias. Só que nunca, imagina, com 10, 11 anos, eu nunca imaginava que isso seria uma profissão, né? Para mim era uma realidade muito distante. Eu acabei seguindo outro caminho, né? Eu sou formado em publicidade, então, assim, tenho mais de 20 anos na área de publicidade. Daí, acho que quando tive uma carreira na publicidade, tive agência de publicidade, empreendi nessa área, ganhei alguns prêmios na área. E, assim, quando foi mais ou menos em 2014... ou seja, uns 10 anos atrás, eu decidi fazer um curso de roteiro na Academia Internacional de Cinema, que é uma das escolas que mais conhecidas aqui do país, né, mais renomadas. Sim. Busquei conhecimento para melhorar meu trabalho como publicitário, que eu já era roteirista, só que de filmes publicitários, e daí abriu minha cabeça, virou a chavinha, e assim, aquela vontade, aquele desejo que eu tinha de fazer filmes, que estava ali latente, voltou com força total. Daí, desde então, assim... Em 2017, eu consegui produzir meu primeiro filme, que era um festival de cinema, era um concurso e tal. Uhum. E daí, assim, desde lá eu não parei mais. Acho que foi, resumidamente, essa a minha história. Sim, e aí aproveitando, então, além de cineasta, a sua primeira formação foi como publicitário, Isso. Né? Então eu queria que você contasse aí quais as principais habilidades e formações que, para quem quer ser um aspirante aí, né, cineasta, que ele precisa buscar aí para seguir nesse mercado. Legal, ó. Pelo jeito não é só cinema, né? Não é. A publicidade também te ajudou aí a muitas coisas, sim, né? Agregou, né, nesse mercado. Exatamente, isso é muito importante, porque assim, eu costumo dizer que uma das principais características de uma pessoa que trabalha com cinema, um cineasta, o diretor de filmes ou qualquer área correlata ali,
é resiliência. A gente tem que ser muito, acho que é a principal característica do brasileiro hoje em dia é ser resiliente, porque a gente vai ter muito não, a gente vai ter que lidar com muitas adversidades, seja de custo, de verba. Então essa é a primeira característica, saber superar adversidades e ter esse jogo de cintura para conseguir se adaptar a cenários nem sempre favoráveis. Outra característica importantíssima, Fernanda, é trabalhar em equipe. Você tem que ter um bom relacionamento interpessoal ali, você precisa desenvolver essa habilidade, se você não tem, você tem que trabalhar isso, porque assim, eu costumo dizer, cinema é uma arte coletiva, sabe? Dificilmente uma pessoa vai te chamar para trabalhar numa produção só porque você é bom tecnicamente, só porque você é talento, seja em roteiro, em direção. As pessoas vão te chamar porque você é uma pessoa bacana, porque você é uma pessoa generosa, porque você é uma pessoa fácil de lidar, porque assim, o ambiente de audiovisual, de cinema, muitas vezes ele é hostil, ele é difícil de trabalhar, é muita pressão. Então nada como ter uma pessoa bacana ali. Outra característica que eu sempre reforço também, Fernanda, é essa questão do empreendedorismo. Eu acho que parece que é um universo muito distante do cinema, mas não é. Eu costumo dizer que muitos dos artistas que eu conheço, e eu não estou falando nem só da área audiovisual, eu falo de economia criativa como um todo. São bons artistas, são bons no que eles fazem, mas precisam desenvolver essas características com um olhar mais voltado para o mercado. Né? Fazendo um gancho nisso que você falou, eu tenho formação publicitária. Então isso me ajudou muito. Exato. Porque eu já tenho um olhar, por exemplo, do meu trabalho como um produto. Eu sei trabalhar marketing e tal de uma forma para mim é mais fácil. É até meio que natural às vezes. Então eu costumo falar muito para os meus amigos artistas, você precisa melhorar, você precisa trabalhar melhor a forma que você vende. Acho que essa é a palavra, saber vender. Não só fazer bem o seu trabalho, mas saber vender. Então acho que é basicamente essas 3 características que eu acho que são fundamentais para um cineasta. Que ótimo, Eduardo. E além disso, né, dessas habilidades aí, acredito que tem muitas profissões... Tem, né? Muitas profissões que agregam aí esse mercado do cinema, né? Como é que você avalia as oportunidades de emprego hoje, atualmente, na indústria cinematográfica, tanto aqui no Brasil, mas como fora também? E quais essas profissões estão mais requisitadas aí? Bom, a gente tem vários números aí, né? Se a gente partir para pesquisa de sindicatos, de tabelas e tal, procuras, né? Sites de emprego, mas eu vou falar muito da minha vivência, tá, Fernando? Assim, eu estou em muitos grupos que oferecem vagas, tal. O que eu percebo muito é que independente de seja o cinema ou a área, por exemplo, de redes sociais, duas funções dentro do audiovisual que são muito requisitadas é de filmmaker, é o cara que é cinegrafista, mas ele acaba fazendo um pouco de tudo, né? É o cara que faz meio que tudo um pouco sozinho, né? Ele é um perfil bem generalista de profissão. Editor também, o cara que edita, que hoje em dia, né, as redes sociais pedem muita rapidez, muita agilidade. Essas são 2 funções dentro da área de audiovisual que eu acho que são bem requisitadas. Legal. Eduardo, a gente vai ter que fazer uma paradinha aqui rápida do nosso papo, que está tão rico e cheio de informações sobre esse mercado de trabalho, né, sobre esse mercado do cinema, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre esse mercado, sobre essas áreas. Então, olha só o que te espera. No próximo bloco, vamos saber quais são os principais equipamentos e novas tecnologias envolvidas no processo de produção audiovisual. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Estação Mercado e hoje estamos falando sobre o mercado do cinema. Agora a gente vai conhecer alguns equipamentos usados na produção audiovisual. É com você, Matheus. Oi pessoal, tudo bem? Olha, o cinema brasileiro está em alta, conquistando cada vez mais prêmios e, é claro, o reconhecimento do público. Olha só esse dado da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Até o início de setembro de 2024, a renda do cinema brasileiro já havia ultrapassado a renda de 2023 inteiro. Já havia mais que dobrado, inclusive. Mas, afinal, quem está por trás de tanto sucesso? Uma dessas pessoas é o produtor audiovisual e o Daniel é um exemplo, vai nos contar tudo sobre essa área. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Afinal, por que o cinema brasileiro está tão em alta? Primeiro, obrigado pela oportunidade. E o cinema, sem dúvida, ele está em alta por conta de edital,
por conta de incentivo do governo para a gente poder fazer cinema. Porque fazer cinema no Brasil é uma coisa difícil. Então, com o incentivo, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, né? Legal, uma área que está em alta. Inclusive, você trouxe alguns equipamentos aqui básicos, né, para um produtor audiovisual. Conta pra gente um pouco sobre esses equipamentos. Qual é o investimento inicial? Olha, depende muito da proposta do que você quer fazer, né? Por exemplo, se você quiser fazer um curta-metragem, por exemplo, você precisa, obviamente, desses equipamentos que eu trouxe aqui, né? Uma luz, uma câmera, né, de uma boa qualidade, um equipamento de áudio. Se você quiser fazer um documentário, você pode tentar uma proposta diferente, uma coisa mais barata, começar com um celular e com um bom equipamento de áudio. O que eu trouxe aqui é um equipamento inicial, assim, que R$30 mil. Por isso que eu estou falando, quando a gente tem um incentivo para correr atrás disso, é ótimo. Quando a gente não tem, a gente tem que ir achando outros caminhos, indo para um equipamento mais barato, utilizando um celular, uma lapela, né, que é um microfone um pouquinho mais barato, e aí a gente vai conseguindo alcançar mais produções. E de que maneira, Daniel, o avanço da tecnologia tem transformado a sua profissão? Por exemplo, inteligência artificial, streamings, tudo isso pode ser utilizado ao seu favor? Com certeza. A gente tem que entender que não tem como a gente lutar contra as novas tecnologias, né? Então, o que antigamente a gente precisaria de um computador super parrudo para a gente conseguir retirar um fundo de uma cena, por exemplo, hoje em dia a gente consegue fazer isso no celular. Então, eu tenho que pensar como que eu posso usar isso ao meu favor. E você tem que estar se reciclando o tempo inteiro. Isso é o mais importante. Então, acho que é isso. A gente tem que aproveitar essas tecnologias a nosso favor. Não tem mais o que fazer, né? Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, qual é a dica que você deixa para os produtores iniciantes? A gente precisa estar sempre atento, a gente precisa estar sempre curioso e estudar sempre, né? Tanto para o iniciante quanto para a pessoa que já é profissional e já trabalha na área, a gente tem que estudar sempre. A gente tem que fazer networking. Se eu estou estudando e o meu colega também está a fim de fazer algum filme, eu tenho que me juntar com ele para fazer alguma coisa junto, porque cinema também é uma arte coletiva. Então, a gente precisa estar sempre junto e eu acho que a maior dica é essa. Faça o seu coletivo de cinema, produza cinema e dessa forma você vai estar aprendendo também. Legal, Daniel, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, o Mercado em Alta fomenta diversas áreas, economia, mercado de trabalho, cultura, entretenimento, enfim, só benefício aí para a população. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Daniel, por receber a nossa equipe, né, por agregar aí com tantas informações, né? Muito obrigada. O Matheus volta no terceiro bloco para o Job do Dia. E é isso, né, Eduardo Spinelli, que está aqui com a gente, hoje é o nosso convidado para falar um pouquinho sobre esse mercado do cinema. É um mantra, né? Cinema é uma arte coletiva, né? Você já trabalhou, não tem como a gente não conhecer as pessoas que trabalham com a gente, então o Daniel Leite trabalha, né? Fez trabalhos Sim. com vocês e vocês são super parceiros aí, né, nesse mercado de audiovisual, principalmente na nossa região. E aí, Eduardo, eu queria saber, né, o Daniel falou um pouquinho do investimento de equipamento, em torno de R$30 mil ali de equipamentos que ele falou. Quais as necessidades mínimas aí para quem quer começar a trabalhar com cinema, né? Seja de forma independente ou produções maiores, né? O que você acha melhor? A pessoa começar com o celular, se arriscando mesmo ali primeiro, ou procurar uma produtora particular, né, especializada? Tudo depende do objetivo da pessoa, né, Fernanda? Eu vou dar um exemplo do que eu estou vivenciando. Por exemplo, eu estou fazendo um filme, um curta-metragem, e assim, a câmera que a gente usou, a gente optou por usar uma câmera melhor, com uma melhor qualidade e definição. Se eu fosse comprar essa câmera para fazer esse filme, custaria entre 30 a 60 mil reais, mais ou menos, esse valor. Mas hoje em dia você não precisa comprar uma câmera para você fazer um filme, você pode alugar, tem muitas locadoras de equipamentos. Eu consigo, por exemplo, alugar uma diária dessa câmera por um valor bem menor, por exemplo, R$1.500, Exato. R$1.200, R$1.500. Então, hoje é possível, principalmente, né, como a gente viu no VT ali, a questão de celular. Hoje em dia
tem muito filme sendo feito, né? Tem festivais de filmes que são premiados que foram gravados com smartphone, né? O poder está na mão dos jovens hoje. Exato, é só você ter uma consciência do que você está fazendo, né? Ter conhecimento, enfim, como o Daniel falou, estudar, não parar de estudar, ir atrás, Sim. né, do que o mercado está pedindo hoje em dia. Então você acha, independente disso, né, viável então trabalhar com projetos independentes ou em inserção de grandes produções? Isso varia, né? Depende mesmo, né? Sim. Quais são os prós e contras aí rapidamente antes da gente ir para o intervalo? Dá para buscar também parcerias com produtoras se almeja fazer um projeto mais audacioso, né? Eu acho que o pró de você começar é que você pode começar como eu fiz quando eu comecei 10 anos atrás a fazer cinema. Junto uma equipe, sem dinheiro, e ali é um laboratório para você errar. Eu acho que esse é o principal pró, né? O contra é que você não vai ter dinheiro. Você vai ter que fazer, muitas vezes, como a gente costuma falar, né, do cinema de guerrilha, que é esse cinema que a gente faz sem verba, a gente mesmo tem que colocar grana. Então, às vezes, rateia ali, faz uma vaquinha com os amigos e tal. E das grandes produções, eu acho que vou começar pelo contra, tá, Fernando? Eu acho que a dificuldade de entrar nesse mercado das grandes produções, dos grandes streamings, é bem fechado, depende do seu... obviamente do seu talento, do seu conhecimento técnico, mas depende também de networking e depende de um pouco de sorte, né? E o contra, e o pró é que você vai ter a vitrine ali de grandes produções nacionais e internacionais. A visibilidade, né? Exatamente. Ó, a gente vai ter que ir para mais um intervalo, Eduardo, viu, para chamar mais um intervalinho aqui pra gente, mas na volta o repórter Matheus Andrade, como eu falei, vai se aventurar em mais um job do dia. Vamos acompanhar um trechinho, viu? Voltamos já já. Ele foi cineasta por um dia e conheceu os bastidores de uma produção audiovisual, desde a preparação técnica até a gravação. Você vai fazer toda uma tomada de ação sem corte. Muito famoso em filmes como do Hitchcock, Festim Diabólico, esse tipo de cena-sequência, né? Então você vai gostar, vai ser uma experiência legal. Legal, bora lá. Cena 1, cena do roubo, take 1. Voltamos com o programa e já que o assunto de hoje é cinema, no quadro Job do Dia, o repórter Matheus Andrade assumiu o papel de cineasta durante uma gravação de verdade, viu? Será que ele se saiu bem? Vamos conferir juntos. Câmera ok, som ok, take 1, ação. Olá, Fernanda. Hoje no Job do Dia a gente vai aprender a função de cineasta, desde a ideia original até o argumento, roteiro, gravação em si em campo. É isso aí. Pois é, pessoal, vocês acharam que eu ia aparecer logo de cara, né? Mas hoje os papéis se inverteram. Hoje sou eu que estou no comando desse roteiro, porque eu vou ser cineasta por um dia. O Danilo, que é cineasta, vai nos explicar tudo. Obrigado pela sua participação, Danilo. Você vai adorar. Você vai querer fazer seu próprio filme depois de hoje. Quando foi que você decidiu trabalhar nessa área? Desde moleque sempre teve um amor inexplicável pelo cinema. Eu ficava correndo atrás daquelas câmeras de filmadora, né? Do tio, de casamento. Comecei ali em 2006, um filme bem assim, daquele jeito, mas a gente vai evoluindo. Então é assim que começa. A melhor câmera é a que você tem na mão, ou seja, o seu celular, hoje em dia. Legal, vamos então conhecer essa profissão. Câmera montada, 10-0 para a câmera, sofri para montar ela aqui, né? Quem não está acostumado, mas câmera montada vai pegando prática com o tempo. Como que você se moldou em meio a essa evolução da tecnologia, das câmeras? Então, eu comecei na época do VHS, né? O VHS tudo era mais difícil, era um abismo mesmo, né? Mas com o advento do digital, tudo ficou mais fácil, mais prático. Então é isso, explicando bem basicamente o cinema, para você, ele é dividido em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção, é claro, tudo surge da ideia, né, original. Da ideia vem um argumento, que é uma história resumida, vira o roteiro, em alguns casos storyboard, né, quando tem um desenho ali do que vai ser gravado. E agora a gente está na etapa de produção, que é a etapa em campo, em que você vai gravar o filme. E depois tem a etapa de pós, que é a etapa de edição, colorização, trilha sonora, né? A gente montou um cenário fictício, improvisado, com alguns atores ali, para começar a aprender sobre os planos, né, Danilo? Os planos. Essa é uma lente 1770, que tem muita diferença entre as lentes também, né?
Quanto menos milímetros, mais vai abrir a sua imagem. Então, por exemplo, você pega uma de 9 milímetros, 7 milímetros, é o que a gente chama de olho de peixe, porque ela abre tanto a imagem que ela chega até a angular as pontas. Então essa é uma 17 milímetros, você vê a diferença já. A gente fazer um plano aberto, o que é o plano aberto? Vai mostrar os personagens e um pouco do cenário, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Ó, vou clicar aqui ajustou, para gravar. Preparou, deu um ajuste, já apertou o REC. Ajuste de foco, né? E é isso, é uma e cena esse aqui é um plano aberto. Tem o ponto e o contraponto, então vamos aproximar deles aqui. Então você está pegando o ponto aqui. O ponto é o ombro da pessoa e mostrando a frente. Esse é um contraponto. Esse é um contraponto. Nesse ângulo aqui mesmo que eu tô, ó? Neste ângulo. Legal. Agora eu vou mostrar você o plano plongé. O plongé, ele significa mergulho, né, em francês. E é mostrar o personagem de cima para baixo. E isso tem uma linguagem artística, que ele dá uma inferiorizada no personagem, né? Quando às vezes escrevendo medo, insegurança. Aí tem o contra-plongé, que é o de baixo para cima, que mostra uma certa superioridade do personagem e tal, que a gente pode fazer isso no Jorge. Como se fosse um super-herói, né? Muito utilizado em filmes de super-herói. Isso. Então, agora a gente mudou a lente, né? A gente tirou a 17, que é uma lente mais aberta, e colocou a 50 milímetros, que vai fechar mais, vai dar mais detalhe. Olha só como que fica. Então, vamos mostrar a você agora o plano americano, que é o plano que mostra basicamente até aqui, ó. Por que plano americano? Porque nos filmes americanos de Bang Bang, né, de antigamente, tinha que mostrar a arma, né? Então é até onde pega o coldre da arma que o cara vai sacar. Surgiu ali. Surgiu aí esse termo do plano americano. Aí vamos mostrar com o Tarcísio esse plano. Agora é hora de simular uma cena, né, Danilo? Vamos fazer uma cena sequência, muito utilizada em cinema independente, de guerrilha, né? Que você com a câmera na mão, você vai fazer toda uma tomada de ação sem corte. Muito famoso em filmes como do Hitchcock, Festim Diabólico, esse tipo de cena sequência, né? Então você vai gostar, vai ser uma experiência legal. Legal, bora lá. Cena 1, cena do roubo, take 1. Ação! Tudo isso só por uma bolsa? Não é uma bolsa, é uma bolsa de grife. Legal, né, gente? Mas olha, tudo isso que a gente viu aqui hoje é apenas uma parte do trabalho do cineasta. São várias outras funções, né, Danilo? Então, o cinema é uma arte porque ele é coletivo, né? E sabe que tudo que é coletivo é difícil e ao mesmo tempo é prazeroso. O diretor, ele é um maestro. Ele é que vai gerir tudo ali no filme para que fique em sintonia, né? E onde buscar qualificação técnica? Existem cursos aqui na cidade? Aqui na cidade tem pequenos cursos, mas também se você ir próximo aqui em São Paulo, você vai encontrar escolas de cinema, mas o maior ensino é realmente na prática, é você pegar o seu celular, que seja, a câmera que você tem disponível. Lembrando que o roteiro é a espinha dorsal de um filme. Muito importante. Então não adianta você ter uma boa fotografia e tal, se a história não é boa, né? Muito legal, muito obrigado pela sua participação, Danilo. Olha, você que está em casa, ficou interessado em saber mais sobre cinema, quer pular de estágio, deixar de ser apenas um telespectador e ser um diretor de cinema, estão aqui as dicas do Danilo. Obrigado, Danilo. Eu agradeço. Fernanda, volto com você. Muito bom, Danilo e todos os atores que participaram da gravação do Job do Dia, viu? Muitíssimo obrigada, viu, por disponibilizar o tempo de vocês aí para gravar com a gente de verdade, viu? Matheus, Rafa, nosso cinegrafista, obrigada também por participar aí com a gente mais esse Job do Dia. Voltando o papo aqui com o Eduardo Spinelli, que é cineasta, super reconhecido aqui na nossa região também. Conhece o Danilo, né? Morales, né? Como falou, o cinema é uma arte coletiva, né? É o mantra de vocês. Mais uma vez o Danilo falando aí no nosso VT. Para a gente ir encerrando, infelizmente nosso tempo está acabando, Eduardo. Como é que você vê o panorama desse mercado, né? E a perspectiva do futuro, principalmente para a nossa região, mas também nacionalmente, né? A gente teve um filme muito aclamado que foi o Ainda Estou Aqui, né? Do Walter Salles, né? Que continue, né? Tendo essa visibilidade no cinema nacional, principalmente. O filme do Walter Salles está com um ótimo desempenho aí, né? Ele bateu recentemente aí 500 mil, né, de espectadores, então isso é um ótimo sinal, é meio que uma retomada pós-pandemia, né?
Então, assim, o que eu vejo de futuro, Fernando, assim, é a continuidade desses projetos de políticas públicas de incentivo à cultura. Porque, assim, só para a gente entender, a indústria cinematográfica brasileira, ela não é tão fortalecida como a americana, por exemplo. Então, ela depende de leis como leis Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet e tantos outros incentivos para que os cineastas consigam viabilizar as produções. Então, eu vejo aí que, pelo menos nos próximos 2 anos, a gente precisa dessas políticas públicas aí para continuar fazendo filmes. É isso, que a gente continue fazendo e dicas finais para o pessoal que quer, esses jovens cineastas, né, que sonham em se aventurar e construir uma carreira sólida, né, inovadora aí na indústria do cinema. A dica que eu dou é faça filmes. Faça filmes, não espere o dinheiro aparecer, o dinheiro vai ser uma consequência, sabe? Junta, como a gente falou, dá para fazer filme com celular, com smartphone. Eu sempre lembro da frase do nosso mestre aí, do cinema novo, Glauber Rocha, que a frase dele era, né, fazer cinema você só precisa uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Hoje é um celular, né? Então façam filmes, não espere, aprenda que o momento de errar, de testar é agora. É isso, e não deixe de estudar, gente, se especializar, procure, viu, essas alternativas aí, não só aqui na nossa região, mas fora também, não deixe de estudar. Eduardo, muitíssimo obrigada, viu, por participar do nosso programa, agregar aí muitíssimo de informação, principalmente desse mercado, tá? E vida longa aí para suas próximas produções, tá? Obrigado, viu? Obrigada. Gente, ó, é isso. Agora o que nos resta é pegar um cineminha, não é mesmo? Assistir aquela série, né? Dá vontade agora, não dá? Pois é. Até o próximo programa, tá? A gente continua se vendo aí, ó, pelas redes sociais. Tchau.